Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. No nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo que trata do Egito Antigo, com destaque para a sociedade do Egito Antigo, certo? E quais eram os grupos sociais que formavam essa sociedade do Egito Antigo? O Egito Antigo, assim como a maioria das civilizações da antiguidade, né, tinha uma sociedade hierarquizada, né, formada por estratos sociais, camadas sociais se sobrepunham umas sobre as outras, devido ao seu grau de importância. Enfim. Então, a estrutura social do Egito Antigo, embora fosse hierarquizada, essa sociedade admitia certa ascensão social dos indivíduos, né? As funções nessa sociedade com maior poder e prestígio social estavam ligadas aos templos e à administração faraônica. E para exercer essas funções, era necessário que o cidadão egípcio soubesse ler e escrever, né? E por conta dessa exigência de saber ler e escrever, essas funções acabavam sendo limitadas aos membros das elites locais, certo? Por conta disso, dessa exigência e da escrita e da leitura ser bastante restrito, essa suposta ascensão social, ela acabava ficando reduzidíssima, né? E como era formada essa hierarquia social no Egito Antigo, né? Então, pois bem, o faraó é a figura do faraó que estava no topo dessa hierarquia. Então, no topo da hierarquia social do Egito Antigo, estava o faraó e sua família, né? O faraó, ele estava era assessorado pelos funcionários públicos, pelos altos funcionários públicos, pelos altos militares e pelos escribas, que era um grupo social que tinha uma função muito importante no Egito Antigo. O faraó, dentro dessa hierarquia, o faraó, ele detinha a autoridade religiosa, administrativa, judicial e militar, né? Havia uma concentração de poderes, então o faraó, ele podia julgar na condição de autoridade judicial, podia ir para frente de batalha na condição de autoridade militar, né? Podia participar das cerimônias religiosas na condição de autoridade religiosa, né? De ter uma função religiosa, enfim. Então, essa figura que estava no topo da hierarquia social egípcia era o faraó, né? Por outro lado, essa sociedade permitia que o faraó tivesse várias esposas legítimas, assim como um grande número de concubinas, ou seja, mulheres que não fossem legitimadas por meio do casamento, né? Era ele quem possuía a maior parte de terras no país, né? E, por fim, ele era considerado um rei divino, ou seja, que ele era um representante das divindades no Egito Antigo, certo? Então, o faraó era essa figura que estava no topo da sociedade egípcia daquele tempo. Os sacerdotes eram outro grupo social desse período. Pela sua importância e pela religião ter uma importância muito grande no Egito Antigo, os sacerdotes, o grupo dos sacerdotes era esse grupo mais poderoso social e politicamente do Egito Antigo. Era o grupo que tinha o maior grau de instrução e respondia pela administração do patrimônio dos templos, pelas festas e cerimônias religiosas. Era um grupo social que não pagava imposto no Egito Antigo e acabava por desfrutar das riquezas provenientes das oferendas
que eram feitas pelo povo. Então, o grupo dos sacerdotes, nessa hierarquia da sociedade egípcia, acabava sendo esse grupo extremamente poderoso, levado pelas suas atribuições, certo? Um outro grupo social era o grupo dos escribas, né? Os escribas eram funcionários da administração do Estado egípcio e estavam entre os poucos que sabiam ler e escrever. Havia uma exigência muito grande para exercer a função de escriba, a profissão de escriba, né? Essa exigência ela se iniciava desde os 5 anos de idade, quando começava a educação de quem supostamente queria ser um escriba, né? Então, a partir do início dessa educação, os escribas aprendiam, os futuros escribas aprendiam cálculo, leitura e a escrita, obviamente. E são os escribas que vão controlar toda a vida econômica do Egito. Arrecadação de impostos, fiscalização de construções, das áreas cultivadas, o volume das colheitas, registro de contrato, testamentos e inventário, além de muitas outras funções, vai ser responsabilidade no Egito Antigo desse grupo social, né, que se conhece como os escribas. Então era um grupo extremamente importante, né, principalmente por conta de cuidar da vida econômica do Egito Antigo. Então, pois bem, então, eram esses grupos que formavam a elite dirigente do Egito Antigo. Então, o faraó, o sacerdote, os escribas, eram esses grupos que formavam a elite dirigente do Egito Antigo. Por outro lado, deixando de lado essa elite dirigente, havia os grupos sociais que, de fato, sustentavam a sociedade egípcia daquele tempo, né? E em toda a sociedade hierarquizada, né, piramidal, né, é sempre a grande massa da população que vai sustentar o Estado com o pagamento de impostos e, obviamente, o trabalho maciço, certo? E dentre esses grupos sociais está o grupo dos camponeses, né? Os camponeses formavam a maior parte da população no Egito, cerca de 80% dessa população dedicavam-se à agricultura e à criação de animais, né? O trabalho agrícola dos camponeses era realizado seguindo o regime regular das águas do Rio Nilo, a exemplo de que entre novembro e fevereiro os camponeses eles semeavam a terra. Nos meses de abril e maio, eles realizavam a colheita, certo? Então, eles seguiam esse regime de regulação das águas do Nilo, de acordo com esse período de enchente que aconteciam nessa região. Os camponeses, eles viviam em aldeias, e eram obrigados, como dito, a entregar parte do que produziam, parte do rebanho, da colheita, como forma de tributo para os moradores do palácio do faraó e o sacerdote do templo, né? Como já dito, né? Era por conta desses tributos que os sacerdotes acabavam gozando dessa riqueza feita pelo povo, essas oferendas que eram feitas pelo povo, esses tributos que eram pagos pelo povo. No período das cheias, os camponeses eram muitas vezes convocados para trabalhar compulsoriamente, ou seja, eram obrigados a trabalhar em obras como construção de palácios, de templos, pirâmides, entre outros. Ou seja, nesse período que acontecia as enchentes, as cheias, e que o trabalho agrícola tinha uma diminuição, esses camponeses, de uma certa forma, eram forçados, uma vez que eram convocados para trabalhar compulsoriamente. Esses camponeses, eles trabalhavam para o governo do Egito Antigo, para os faraós, nessas construções monumentais que foram feitas nesse período, né?
a exemplo de palácios, de templos, e da majestosa, das pirâmides, que são construções imponentes desse Egito Antigo. Outro grupo social que fazem parte dessa camada que vai sustentar a sociedade egípcia daquele tempo são os artesãos, né? Então, no Egito Antigo, havia artesãos de diferentes qualificações, né? Haviam aqueles que produziam artigos de luxo, né, e trabalhavam em oficinas urbanas, que eram instaladas muitas vezes nos templos e nos palácios, né? Artesãos que confeccionavam peças de ourivesaria, ou seja, de ouro, vasos de alabastro, tecidos finos, além de outros produtos. Geralmente esses artesãos eles estavam a serviço da elite, da nobreza, do faraó, enfim. Por outro lado, havia os artesãos menos qualificados, né, que trabalhavam em oficinas rurais, né, e vão produzir produtos de menor qualidade, se assim podemos dizer. Vão produzir tecidos mais rústicos, artigos de couro, vasilhas utilitárias, que serão utilizados pela maioria da população, e até mesmo alimento, como pão e cerveja, né? Então, quando você ouvir falar em cerveja, quem inventou, dê uma olhada, uma pesquisa lá no Egito Antigo. Provavelmente os egípcios antigos foram quem inventaram, criaram, ou pelo menos foram os pioneiros na fórmula da cerveja, tão apreciada nos dias de hoje. Sendo assim, havia artesãos de ofícios variados nesse Egito Antigo, né? Havia ferreiros, carpinteiros, barqueiros, tecelões, ceramistas, ourives, padeiros, cervejeiros, enfim, tinha um grande número de artesãos, né, que participavam ativamente da economia do Egito Antigo, né? Por outro lado, também tinha até nesse conjunto de artesãos os embalsamadores, né, que eram artesãos especialistas em sepultamento dos mortos, né? E veremos lá na frente que os mortos têm um tratamento especial nesse Egito Antigo. Então também haviam esses artesãos conhecidos como os embalsamadores, certo? E por fim há um outro grupo, né? É o grupo dos escravos, né? No Egito Antigo. Tudo indica que formavam um grupo social numericamente bastante pequeno, se comparado com o conjunto da população egípcia. E esses escravos, eles eram constituídos principalmente de prisioneiros de guerra, né? Inimigos do Egito, que perdiam a guerra, eram aprisionados e feitos escravos, né? Os escravos do Egito Antigo, eles trabalhavam em serviços variados, trabalhavam em casas, nas pedreiras, nas minas e nos campos agrícolas, né? E as condições de vida desses escravos variavam de acordo com a atividade que cada um exercia, certo? Há uma diferença entre essa escravidão do Egito Antigo com essa escravidão moderna, essa escravidão que o Brasil conheceu, essa escravidão moderna. Então, embora tivesse o escravo tivesse vinculado a outra pessoa, o escravo egípcio era considerado pessoa, ele não era considerado uma mercadoria. E por que isso? Porque uma vez que ele era considerado pessoa, ele podia adquirir propriedades, ele podia testemunhar em tribunais e se casar com pessoas livres, né? E por conta dessas características que diferem o escravo do Egito Antigo com o escravo da modernidade, muito em razão disso, dessas características, muitos egiptólogos, e são especialistas, estudam o Egito Antigo, defendem a ideia de que não havia escravidão no Egito Antigo. Ou seja, os egiptólogos se utilizam do termo mais clássico referente
a escravo. Então, por conta dessas características, da possibilidade de casar com pessoas livres, de adquirir propriedade, de ser testemunhas em tribunais, enfim. Essas características, para os egiptólogos, se traduz de que não existia, para eles não existia, para muitos egiptólogos não existia escravidão no Egito Antigo. E como era a economia no Egito Antigo? Como já falamos na aula anterior, grandes campos eram cultivados no Egito Antigo por conta do aproveitamento, da fertilidade da região às margens do rio Nilo, né? Então, por conta disso, a agricultura é bastante desenvolvida nesse período, né? Então, no Egito Antigo, muitos produtos eram cultivados. Dentre os principais estava o trigo, né? Que era usado para fazer o pão, a cevada, usado para fazer a cerveja, e o linho, que era usado para fazer tecidos, né? E geralmente tecidos voltados para a sociedade elitizada do Egito, né? Obviamente, os camponeses, além de se dedicar a esses produtos, também se dedicavam à plantação de legumes, verduras. A uva era muito cultivada lá para a produção de vinho, além de outras frutas variadas. Então, a base da economia, obviamente que a base da economia egípcia era a agricultura. Assim como também havia a parte da criação de animais, né? Então, os egípcios antigos, eles criavam bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e cavalos, além da criação de aves como o ganso e patos. Agora, há um aspecto importante, é que a carne era um produto raro, produto de luxo, né? Então, era de difícil acesso para a maioria da população do Egito Antigo, né? Então, os mais pobres só consumiam carne em ocasiões muito especiais. Então, a carne estava reservada aos grupos abastados da sociedade egípcia, né? Então, as elites egípcias consumiam essa carne por se tratar de um produto de luxo desse período. Então, a economia egípcia ela vai se basear na agricultura, na pecuária, enfim. E como atividades paralelas e complementares, a caça e a pesca. Então, além dessas atividades agropastorices, já falamos, né? Essas atividades agropastorices eram complementadas pela pesca, que é que acontecia, obviamente, no rio Nilo, né? Nos pantos e nesses canais que foram criados, né? Bem como pela caça, mas eram atividades complementares. Esse era o nosso encontro de hoje, tratar da sociedade do Egito Antigo, dos grupos sociais que formavam o Egito Antigo, né? Além de abordar aspectos da sua economia, certo? Então, esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.